Até hoje em dia, nós tivemos na educação de ensino fundamental, ensino médio, um predomínio do ensino conteudista, ensino de conteúdos, ensino de fatos que não haverá necessariamente daqui para frente. O que não quer dizer que as pessoas vão deixar de aprender fatos básicos, questões básicas associadas ao dia a dia, associadas à nossa história. Mas talvez isso passe a não ser tão importante e talvez isso possa dar lugar, no tempo que vai poupar aos alunos, de aprender outras habilidades que não necessariamente as habilidades do conhecimento factual. Não vou dizer que a profissão A vai desaparecer ou a profissão B vai emergir do nada, porque, como eu disse, isso é um fato que não se conhece no momento. Mas já dá para ver que dentro do espectro de cada profissão vai haver algumas tarefas que são, hoje em dia, efetuadas por pessoas que tenderão a ser mais facilmente substituíveis pela máquina, pela inteligência artificial. Se eu quiser fazer, por exemplo, um chatbot, que é uma espécie de uma mecanização dos atendimentos de telefonemas, de mensagens, etc., eu preciso prover a esse chatbot, a esse robô automatizado de respostas, fatos específicos, inerentes à firma que eu quero desenvolver. Então eu preciso dizer quais são as características, por exemplo, se for uma escola, quais são as matérias, quais são as disciplinas, quais são os horários de aula, quais são as questões de aprovação e por aí vai. Então o agente de IA, ele acopla, ele junta à inteligência artificial uma certa memória, que a gente chama de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, e esse RAG vai ajudar na contextualização de cada uma das perguntas que for feita à inteligência artificial. Aquele prompt, aquele comando que a gente escreve diretamente no ChatGPT ou no Gemini, existe uma coisa que vem antes. Seria, vamos dizer, a Constituição, quando o comando são as leis. Essa Constituição que vem antes, o pessoal usa esse nome de engenharia de contextualização, mas na verdade não é engenharia como a gente pensa até hoje. Mas essa contextualização vai complementar os comandos e, através disso, as respostas da inteligência artificial serão muito mais precisas. Além desse RAG que contextualiza, que estabelece uma memória específica para cada usuário de IA, haverá algumas ferramentas que também serão acopladas à IA, que permitirão, por exemplo, comunicação com os alunos de notas de provas, desenvolvimento de correções automáticas com comunicação aos alunos. Por exemplo, na comunicação a gente tem o Zapier, que é muito usado para automatizar e-mails. Vamos ter ferramentas para estabelecer limites, aonde que a procura vai ser feita, de que forma que ela deve voltar o resultado, se muito séria, se mais sarcástica, se mais ampla, se mais acadêmica e por aí por diante. Então, os agentes de IA são, vamos dizer, uma adaptação, uma especificação da IA para um domínio específico de sua utilização. Pode ser uma escola que usa um agente de IA para, por exemplo, corrigir provas, fazer apostilas adaptadas a cada aluno a partir das notas que esse aluno teve em cada questão, e ele precisa de linhas de ação sobre como responder. Um outro conceito importante que está em moda é o de curadoria, do latim curatio, isso não é um anglicismo. Se eu fizer uma pergunta para o ChatGPT e a mesma pergunta para o Gemini da Google, eles vão me dar respostas diferentes. Se eu fizer uma pergunta para o ChatGPT e mudar uma palavra, ele vai me dar respostas diferentes. Então é preciso ter uma curadoria dessas respostas para saber o que é importante, o que não é importante e extrair o que é mais adequado à sua pesquisa, à sua curiosidade, desse emaranhado de respostas que são obtidas de forma muito fácil.